Olá pessoal, tudo bem? Hoje voltamos para a nossa continuação do nosso curso e também para a conclusão, na verdade. Hoje é a última aula, a gente vai fazer uma pequena revisão sobre tudo que a gente viu ao longo do ano. É claro que muitas vezes a gente vê mais coisas também, né, ao longo das aulas e dos vídeos, mas fazer uma pequena revisão é importante até para a gente ver tudo que a gente já conseguiu e já lembra. E também às vezes até já esqueceu alguma coisinha, dá uma revisada. Eu vou fazer alguns exercícios com vocês, algumas frases e a gente vai elaborando, tá bom? Então é importante, claro, sempre treinar, sempre estudar, né? Voltar, não entender um vídeo, assistir novamente, mas também procurar de outras fontes, até para melhorar o idioma precisa ser uma coisa complexa, não pode ser uma coisa de uma fonte única ou de uma forma única e exclusiva. Tem que ser sempre pluri. E aí sim você vai melhorando a sua pronúncia, a sua escrita no inglês, tá bom? Já deixa seu like, não esquece, e segue a página, porque a gente vai continuar. Eu pretendo fazer o intermediário e também um avançado. Mais algumas aulas, é óbvio que daí seriam mais aulas, né? Então demora um pouquinho mais para produzir, mas eu já estou nessa produção, tá bom? Então vamos lá. A gente viu um monte de curso, um monte de coisa nessas aulas, certo? A gente começou do bem simples, tipo verbo to be. Presente, o presente é bem simples também. A gente foi até o futuro e até aquele there will be lá no futuro. A gente passou também ali pelo passado, né? As dificuldades do passado ali. O passado às vezes ele é meio complexo, né? Porque ele tem o lance do verbo irregular, verbo irregular, e você vai ter que meio que decorar, e tudo isso, quando fala decorar, a gente já tem uma coisa, né? Porque, pô, eu tenho que decorar. Tem que decorar. Muitas vezes uma língua faz parte disso, de decorar coisas. Você conhece muitas regras do seu idioma, no português, que você decorou. E esse decorar não foi um decorar maçante, não foi um decorar terrível, foi um decorar ao longo dos anos que você foi estudando, foi lendo, e aí você foi decorando. Algumas palavras você sabe que escreve com S e não escreve com Z. A gente nem entra no mérito por que aqui não é S, por que é S, por que é Z. Muitas vezes é porque é, e a pessoa simplesmente ela acaba decorando que é um S ali, né? Isso e outros exemplos também, tá bom? Então, fiz essa linha do tempo para a gente fazer uma pequena revisão de tudo que a gente viu, mais ou menos. A gente viu o there, to be, mas vimos principalmente esses três tempos verbais: simple past, simple present and simple future. Tem mais? Tem mais tempo verbal. Tem tempo verbal que vai no meio desses dois, por exemplo. Tem tempo verbal que vai aparecer e que vai continuar, né? Por exemplo, o simple future, que tem um outro tipo de future, né? Então a gente tem mais coisas para ver, tem mais coisas para a gente ir andando. Mas por enquanto, nós vimos esses três aqui e acho que é bem interessante. Vamos dar uma revisada neles? Então vamos lá para o passado. Simple past. Nesse tempo verbal a gente aprendeu, né, que há verbos regulares e irregulares. Nós aprendemos que o auxiliar do passado é o did, ok? Did. E aí, quando a gente usa o auxiliar did, o verbo fica na forma presente dele, né? Que é mais ou menos o infinitivo, só que sem o to. Ok? Por que isso? Lá eu conversei com vocês. Quando eu tenho um auxiliar, o auxiliar meio que já fala para mim qual é o tempo verbal da frase. Ou seja, o auxiliar did já me indica que essa frase está no passado. Então não há necessidade de eu colocar também o verbo no passado, ok? Porque ficaria até redundante. Por isso, se você usar o auxiliar did, o verbo pode ficar no presente e não tem problema, tá bom? Quando a gente usa o auxiliar, negativa e interrogativa. Ou seja, as frases afirmativas, você não usa o auxiliar e você tem que trocar o verbo. A gente viu o dare to be também, né? A gente viu que o dare to be no passado tem duas formas. There was e there were, ok? E eu falei que there were não é were, por favor. Então é there were e o there was. O there was é para singular e o there were é para o plural.
Vamos ver alguns exemplos? Algumas frases simples, tenta traduzir, tenta ver se você consegue entender elas e tenta também reproduzir elas, falar essas frases. Você pode dar uma pausa um pouco antes de eu falar, você fala, solta o vídeo, vê o que eu falei, vê se faz sentido com aquilo que você estava pensando, e aí vai melhorando também, tá bom? Então a primeira eu tenho essa daqui, ó. Bem simples, não é? Ela faz assim, ó. Yesterday I went to the park. Yesterday I went to the park. Um detalhe interessante é que eu tenho o yesterday aqui primeiro. Como o yesterday veio antes da frase, que não é muito comum, o mais comum é a gente ter uma frase em inglês com as palavras de tempo no final. Por exemplo, I went to the park yesterday. Isso é mais comum, certo? Mas não é obrigatório. Como o yesterday veio primeiro, foi colocada essa vírgula, porque essa vírgula indica que o yesterday ele está fora de local. Ele está fora do local dele original, que seria no final da frase. Tudo bem? Se o yesterday estivesse no meio da frase, não tem problema. Só que daí você teria que colocar duas vírgulas, uma antes e uma depois dele. Tá certo? Para indicar que ele está deslocado da posição dele original. Qual é a posição dele original? No final da frase. Palavras sobre tempo normalmente aparecem no final da frase. Mas vamos lá para a frase em si. A frase é Yesterday I went to the park. Yesterday é ontem. Ontem. Eu. Went é o verbo go, certo? Went é o verbo go. Vou colocar aqui um lembrete para vocês. Went é o verbo go, que é o verbo ir. To the park, ao parque. Ontem eu fui ao parque. Ok? Easy? Let's continue. She did not work yesterday. She did not work yesterday. Eu podia ter abreviado esse did not, por exemplo, colocar didn't, dando o mesmo, tá bom? Eu não quis abreviar por só para deixar dessa vez. Nos outros eu abrevio. Um lembretezinho aqui só para a gente ver como é que é a negativa, para a gente lembrar como é que é a negativa. Então, olha, como ele colocou o did indica que é passado. Colocou o not porque é negativa. Então, o work, que é o verbo, ele não precisa estar no passado. Não é que ele não precisa, ele não tem que estar no passado. Então, o work ele vem na forma natural dele, sem o to, ok? Olha, já a frase de baixo não tem a negativa. Então a frase de baixo está assim: She worked a lot last week. She worked a lot last week. O worked está no passado, é um verbo regular. Ela trabalhou a lot, bastante. Last week, semana passada. Nessa frase o verbo ficou no passado, correto? Olha essa daqui então como que ficou. Também, bem simples, certo? You played golf last year. You played golf last year. Você jogou golfe last year, ano passado. Ano passado. Verbo no passado, verbo regular, bem simples essa frase mesmo. Olha essa daqui agora, é a mesma frase de cima, só que dessa vez como interrogativa. Então ela é a mesma que a de cima, só que ela está na interrogativa. Como você pode reparar, como a gente usou o did aqui, o verbo ele está no presente, né? Então ele tem aquela regra que a gente já conversou. Olha o verbo como ficou na interrogativa e a frase foi alterada. O did vem para frente para indicar que é uma interrogativa, depois faz a frase também. E a última, tranquila, They flew to Europe last month. They flew
to Europe last month. Eles viajaram, eles voaram, né, para a Europa mês passado. O flew é o passado do verbo fly. E ele é um caso daqueles verbos irregulares que a gente conversou. Tranquilo? Não são frases difíceis, são frases que você conseguiria entender sem problema algum. Então, fiz essa linha do tempo para a gente fazer uma pequena revisão de tudo que a gente viu, mais ou menos. A gente viu o there, to be, mas vimos principalmente esses 3 tempos verbais. Simple past, simple present and simple future. Tem mais? Tem mais tempo verbal. Tem tempo verbal que vai no meio desses dois, por exemplo. Tem tempo verbal que vai aparecer e que vai continuar, né? Por exemplo, o simple future, que tem um outro tipo de future, né? Então a gente tem mais coisas para ver, tem mais coisas para a gente ir andando. Mas por enquanto, nós vimos esses 3 aqui e acho que é bem interessante. Vamos dar uma revisada neles? Então vamos lá para o passado. E o presente? Agora a gente está no presente. No presente, a gente aprendeu que os verbos no presente eles possuem flexão verbal apenas na terceira pessoa do singular, lembra? Ou seja, apenas quando é he, she ou it. Quando isso acontece, he, she ou it, o verbo ele às vezes altera alguma coisinha. O que é essa coisinha que altera? Às vezes é colocar um S. Mas esse S é importante porque ele é um S gramatical e ele indica flexão verbal. E isso é importante ser colocado. O auxiliar do presente é o do, ou no caso dessa terceira pessoa é o does. Vimos também que a formação das frases normalmente é feita com a forma infinitiva do verbo sem o to. Ok, easy. Nós vimos também que o there to be no presente possui 2 formas. There is para o singular e there are para o plural. Vamos ver algumas frasezinhas? I play soccer every Friday. I play soccer every Friday. Eu jogo futebol every Friday. Toda sexta-feira. Como essa frase ela está mostrando uma rotina, eu posso colocar ela como presente. Tá? Ela é um presente porque ela indica rotina. Olha já de baixo. I play soccer, but I don't play volleyball. I don't play volleyball. Eu não jogo volleyball. Ok? Eu fui lá e só coloquei o don't antes do verbo. Isso é sempre importante. A questão dessa posição desse don't. You work at the mall. You work at the mall. Você trabalha no shopping. Shopping center, no caso, né? Shopping center em inglês é mall. Então é uma frase simples, é apenas para indicar uma frase com o verbo trabalhar, ok? Que no caso é work. Mas olha de baixo já. She, ela. Lembra quando coloca ele, ela ou it, tem uma alteração? Então olha a alteração que teve aqui, ó. Ao invés de work, eu tenho agora works. She works at the mall. She works at the mall. Ela trabalha no shopping também. Ou seja, too. Ela trabalha no shopping too, né? Também, ok? Esse Szinho, ele tá na gramática do inglês. Então, na hora que você vai traduzir, você precisa colocar ele. Mas no português isso não existe. Então, você fala, você trabalha, ela trabalha. Né? Não tem nenhuma alteração na tradução. Não vai colocar esse S na tradução, porque não faz sentido, ok? Esse Szinho aí, ele é da gramática do inglês. E sempre é importante lembrar que o verbo na terceira pessoa recebe o S, pode ser um ES, pode ser às vezes um IES. Então é basicamente
dessa forma que os verbos recebem. Olha essa daqui como pergunta. Como essa daqui é pergunta da de cima, virou does. Por que does? Porque é ela. Então quando é ele, ela e it, você coloca does e não do. Ok? Então virou um does. Does she work with you? Does she work with you? Ela trabalha com você? Does she work with you? Quer dizer, ela trabalha com você. Essa é a interrogativa, correto? E a última, bem simples, com dois verbos, só para fazer uma frase com dois verbos. Mesmo que eu tenha dois verbos ou até mais, não altera nada. A única coisa importante é que você tem que colocar o to entre esses verbos, ok? Então, por exemplo, they like to eat health food. They like to eat health food. Eles gostam de comer health food, comida saudável, ok? No caso dos dois verbos, usa-se o to no meio, então é uma boa coisinha para vocês lembrarem. Então, fiz essa linha do tempo para a gente fazer uma pequena revisão de tudo que a gente viu, mais ou menos. A gente viu o there, to be, mas vimos principalmente esses três tempos verbais: simple past, simple present and simple future. Tem mais? Tem mais tempo verbal. Tem tempo verbal que vai no meio desses dois, por exemplo. Tem tempo verbal que vai aparecer e que vai continuar, né? Por exemplo, o simple future, que tem um outro tipo de future, né? Então a gente tem mais coisas para ver, tem mais coisas para a gente andando. Mas por enquanto, nós vimos esses três aqui e acho que é bem interessante. Vamos dar uma revisada neles? Então vamos lá para o passado. Agora a gente vai para o futuro. No futuro, a gente viu que ele é bem simples e que eu acho que vocês não vão ter dificuldade. Basicamente, o futuro ele precisa do auxiliar will. Ele não muda nada o verbo, ele deixa o verbo do jeito que está, mas ele precisa do auxiliar will. O auxiliar will fica antes do verbo principal. O que é o verbo principal? O verbo principal de uma frase é o primeiro verbo. A frase às vezes pode ter dois, três verbos, um na sequência do outro, mas o verbo principal é sempre o primeiro verbo. Ok? Nós vimos também que existe o dare to be no futuro. E esse dare to be no futuro ele é bem legal porque ele só possui uma forma. Então, bem legal que no futuro é apenas de uma forma, seja para o singular ou para o plural, ele vai ficar assim: there will be. Né? Então não vai ter nenhuma dificuldade para vocês. No futuro é mais fácil, ok? Vamos ver alguns exemplos também. Essa aqui bem simples, com o verbo work também. I will work tomorrow. I will work tomorrow. I will work tomorrow quer dizer eu trabalharei amanhã. Esse will aqui, ele vai colocar esse verbo no futuro. Qual é o futuro do verbo trabalhar? Trabalharei. Ok? Nada de ficar traduzindo como eu vou trabalhar, hein, gente? Por favor. É feio. Tem o verbo no futuro em português? Então usa o verbo no futuro. Não precisa colocar esse vou, porque ele vai te atrapalhar. Então você vai colocar I will work, eu trabalharei amanhã. Certo? Olha essa aqui é uma negativa. Eu estou falando que eu não vou trabalhar amanhã. Ou seja, eu não trabalharei amanhã. E essa negativa como que faz? Essa negativa é uma junção da palavra will mais a palavra not. E aí fica essa daqui, won't. E ela fica assim, I won't work next week. I won't work next week. Ok? Olha essa daqui também no futuro. She will travel to Paris. She will travel to Paris. Você vê que apesar de ser um she, que no caso é ela, não muda nada. Falar, professor, mas você acabou de falar daquela regra do S, que coloca um S quando é he, é she, é it. Aquela regra é só do presente, ok?
É só no presente que aquilo acontece. A gente está no futuro, outro tempo verbal, outras regras. A regra do futuro é: coloque o will. O will é importante. E só. Frase simples, com o verbo viajar, só pra gente fazer mesmo e pra gente começar a fazer a próxima. Dá uma olhadinha. Olha essa daqui. Ela vai viajar lá para Paris e ela vai provavelmente morar lá na França. Então ela fez essa frase aqui, ó. They will probably live in France. They will probably live in France. O que tem de diferente? Ela tem esse probably no meio. E esse probably, ele só tá ali para indicar uma certa incerteza na frase. Já que é futuro, eu posso dar um grau de incerteza na frase, porque é futuro mesmo, então tudo certo. Então a frase ficaria mais ou menos assim: eles provavelmente morarão na França. Morarão, olha que palavra bonita. Eles provavelmente morarão na França, ok? Ou seja, esse probably ele só está ali para criar um pouco de incerteza na frase. Para não falar que eles vão morar com certeza, que eles morarão certamente, mas ele indica uma certa probabilidade, ok? E não muda nada, você vê, ele apareceu no meio, entre o will e entre o live, e não alterou nada. Tá tranquilo, a frase não é alterada, a tradução dela não é alterada, sem problemas. Olha uma interrogativa. Will she like to live there? Will she like to live there? O will virou pergunta, né? Então ele foi pro começo e depois a gente tem a frase. Will she like? Esse will vai transformar esse verbo aqui no futuro. Então assim, ela gostará de morar lá? Então será que ela vai gostar, né? Então assim, ela gostará de morar lá? Esse there aqui no caso indica lá. E olha a última. They will eat in a fancy restaurant tonight. They will eat in a fancy restaurant tonight. Eles vão comer num restaurante chique, fancy, restaurante chique, hoje à noite. Hoje à noite é uma palavra de futuro, apesar de não parecer, né? Porque a gente fala hoje, né? Mas é hoje à noite, é lá pra frente, não é agora. Então ela indica futuro também. Por isso a ideia do will, ok? No futuro. Então, fiz essa linha do tempo pra gente fazer uma pequena revisão de tudo que a gente viu, mais ou menos. A gente viu o there, to be, mas vimos principalmente esses três tempos verbais: simple past, simple present and simple future. Tem mais? Tem mais tempo verbal. Tem tempo verbal que vai no meio desses dois, por exemplo. Tem tempo verbal que vai aparecer, que vai continuar, né? Por exemplo, o simple future, que tem um outro tipo de future, né? Então a gente tem mais coisas para ver, tem mais coisas para a gente andando. Mas por enquanto nós vimos esses três aqui e acho que é bem interessante. Vamos dar uma revisada neles? Então vamos lá para o passado. Pessoal, terminando, é claro que nós vimos muitas coisas além disso, e tem muitas coisas para ver. O inglês, como qualquer língua, é uma língua complexa, que além de a gente aprender as regras de gramática e as regras de estrutura, precisamos aprender vocabulário. Então, a partir do momento que você conhece as regras de gramática, conhece um pouco as estruturas e conhece vocabulário, você começa a formar frase, você começa a ler frases e aí você começa a ter uma independência no inglês. A partir do momento que você tem essa independência no inglês, você sente isso, o seu avanço ele é exponencial, ele vai melhorando a cada dia, a cada dia. Então, assim, o que a gente precisa hoje, a gente precisa sempre lembrar das regras, é importante, mas a gente precisa ter vocabulário. Então a gente precisa conhecer novas palavras, procurar palavras em inglês, trocar, por exemplo, o celular para uma configuração em inglês, porque daí você vai aprender aquelas palavras, aquele jogo que você gosta de jogar, que você está acostumado, trocar ele para o idioma inglês, então você vai conhecer as palavras daquele jogo. Traduzir música, ver a letra da música, filmes, legendas, série, tudo isso ajuda a gente a criar um vocabulário.
E isso de pouquinho em pouquinho, parece às vezes pouco, mas de pouquinho em pouquinho. Se você aprender 2 palavras por dia, você aprendeu 700 num ano. Tô até descontando uns dias aí para facilitar a conta para mim, né? E se você aprendeu 700 no ano, você aprendeu 2.100 em 3 anos. E se pensa que precisa-se em média de 1.000 palavras para poder falar inglês. Então, quando você faz um certificado internacional, quando a pessoa fala que esse aluno é basic, né? Ele tem o básico para sobreviver num país fora do país dele de origem, que seria então o primeiro nível de um certificado internacional, eles pensam em algo em torno de 1.000 palavras. Então, a partir do momento que você tem lá mais ou menos 1.000 palavras, você teria autonomia, você consegue sobreviver, você consegue pedir coisas, conversar, e tá tudo certo. Então, você vê, às vezes, pouquinho em pouquinho, vai formando bastante palavras, vai formando bastante vocabulário e conteúdo. E aí você vai estudando e vai sempre aprendendo. Ok? Pensa no longo prazo, não desanima, e vamos continuar estudando. Ok? É sempre importante procurar mais conteúdo, não só meu, mas tem um monte de conteúdo por aí e sempre vai ajudar, claro, tá bom? A gente terminou essa parte mais básica, eu estou preparando a parte do intermediário, vamos fazer um pouquinho mais de conteúdo, vou trazer um pouquinho mais de leitura de texto e uma gramática um pouquinho mais avançada. Certo? Segue a página, segue o nosso canal, para você vai tendo mais informações e assim que estrear o próximo curso, o curso intermediário, você já tem acesso, já vai acessando. Legal? Valeu, gente, e até mais.